Sejam bem-vindos ao Açores em Destaque desta semana. Um formato que continua a ser reduzido devido à época que todos estamos a transitar. Esperemos que acabe em breve e que em breve possamos voltar ao nosso normal. Nós começamos com uma entrevista à Vânia Vilac, uma artista açoriana que participou em 2018 no The Voice Portugal. Ela que nos conta o que é que foi o seu percurso. Ela nasceu em Moçambique, mas vive nos Açores desde muito pequenina. Vamos descobrir um pouco mais sobre a Vânia. Já a seguir, um vídeo sobre surfing e Açores. Um desporto praticado na região, um desporto praticado não só pelos turistas que nos visitam, mas também pelos açorianos. É um desporto bastante procurado. Fica desse lado para assistir o porquê deste desporto ser assim tão procurado. Olha, Sofia, em primeiro lugar eu nasci no seio de uma família com raízes muito africanas, não é? O meu pai, apesar de ser miquelense, viveu grande parte da sua vida em Moçambique, conheceu lá a sua amada e, entretanto, ele acabou por enraizar-se muito naquela cultura da festa, da música, da alegria. Portanto, desde pequenina que eu cresci a ouvir música. No entretanto, quando tinha mais ou menos 5 anos,
eles converteram-se ao Evangelho, passaram a ser cristãos e começaram a frequentar uma igreja evangélica, que é um povo que vive muito dos louvores, do worship. Lembro-me muito pequenina que isto era totalmente contrário a tudo o que se praticava em outras religiões, nomeadamente a católica. Por exemplo, na igreja onde eu frequentava havia uma bateria, tocava-se bateria, isto há quase 40 anos atrás, imagino. Portanto, acabei por ver na música algo muito natural, uma forma de me expressar muito naturalmente. Aos poucos e muito por incentivo do meu pai, acabei por em casa começar a querer tocar a guitarra, a cantarolar qualquer coisa. Depois comecei a fazer parte do grupo coral infantil da igreja. Mais tarde liderei um grupo de jovens, depois fui para o coro clássico e depois pronto, decidi seguir um bocado o meu rumo, saindo um bocado só das atuações na igreja, e foram-me aparecendo oportunidades. Mas vejo no gospel e no meu pai, vá lá, o iniciar de tudo. E quando é que foi o seu primeiro espetáculo? Lembra-se? Lembro-me perfeitamente. Olha, foi depois de ter participado em 2 concursos de karaoke em que não ganhei nenhum, mas foi uma experiência muito boa. Entretanto, o que é que aconteceu? O Luís Alberto Tencourt, que é um cantautor reconhecidíssimo açoriano, num dos concursos ele era júri e ouviu-me e fixou o meu nome. Eu na altura acho que não tinha assim propriamente redes sociais, o homem andava à minha procura e um dia curiosamente encontramos-nos num hiper, à entrada do hiper, e ele disse: opa, estou há tanto tempo à tua procura porque gostava de apesar de não teres ganho, pá, não faz mal, eu gostei imenso de ouvir e gostava que fizesses parte do meu projeto Perfume das Ilhas. Pronto, e eu gravei um tema para ele, o Às Vezes, e depois ele convidou-me então para participar na gala, que era a apresentação do espetáculo, na gala da apresentação, que foi no Teatro Michelense. Mais tarde, depois também numa gala feita em prol do açoriano oriental, e aí ele acabou por me dar mais do que um tema para cantar, e acho que foi um bocadinho o aparecer da Vânia perante o público açoriano. Foi nessa altura, já há muitos anos atrás. É incrível como o tempo passa. E agora falando na sua participação no The Voice Portugal, era a sua intenção alguma vez participar num concurso desta envergadura, ou foi só uma tomada de decisão assim repentina e vamos ver no que dá? Foi uma tomada de decisão repentina. Eu vou ser honesta, Sofia. Eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, não me revejo muito naquele género de concurso. Por várias razões, muitas delas provavelmente as erradas. Mas porque também já tenho alguma idade, a idade suficiente para compreender que ao ir para um concurso desses, toda a logística associada iria mexer muito com a minha vida, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu já estava a ser assediada, digamos assim, toda a gente me perguntava: porquê que não vais para o The Voice? Porquê que não vais para o The Voice? Eu própria me perguntava: porquê que não vais para o The Voice? Apesar de achar que tenho talento, nunca achei que fosse aquele perfil de artista que se calhar Portugal elegesse como a voz de Portugal, pelo meu género de música, para aquilo que eu gosto de fazer no palco. Não é uma linguagem musical que se calhar seja assim propriamente entendida em Portugal, no estrangeiro é mais. Digo isso com alguma tristeza, mas é verdade, se bem que agora as pessoas já começam a aderir um pouco mais a géneros diferentes. Eu sou mãe, vivo sozinha com o meu filho, viagens, trabalho, tenho uma profissão de responsabilidade e, portanto, teve mesmo que ser uma decisão de última hora, porque se eu pensasse muito no assunto, acho que acabaria por dizer que não. Mas a curiosidade de me experimentar num palco daqueles, de ver qual seria a reação da pessoa quando eu desse a primeira nota. Será que a validação que eu tenho do povo açoriano, do público açoriano, será que iria acontecer o mesmo ao nível nacional? Faça uma exposição que nem é só nacional. Eu comecei a receber mensagens do pessoal do Brasil, da América, do Canadá, enfim, de todo o mundo. Será que eu iria ficar validada enquanto artista? Havia um certo receio da minha parte de dar um grande tiro no pé, não é? Mas graças a Deus não foi o que aconteceu. Eu fui muito mais longe do que pensei alguma vez. Tive que me adaptar, lá está, um bocadinho
às nuances do próprio concurso. Tive que cantar alguns temas que se calhar não esperaria cantar, pela razão que apresentei anteriormente, que o meu género de mulher do blues e da rock não é bem a linguagem que o Portugal pratica, mas acho que foi uma experiência muito boa, fez-me evoluir muito enquanto cantora, enquanto artista em palco, e claro, deu-me o reconhecimento que eu sei que ao lançar agora o meu disco, as pessoas ainda se vão lembrar, e depois desta pandemia toda passar, creio que ainda se vão lembrar da Vânia do The Voice, portanto, vamos ver. It would be nothing without a woman or a girl. Vamos para o nosso pequeno intervalo, um intervalo que não dá para sair do seu lugar. Fica aí desse lado, que já a seguir temos a entrevista com o Roberto Freitas e ainda Patrícia Ferreira. E já estamos de volta para a nossa segunda parte do Açores em Destaque. Uma entrevista a Roberto Freitas. Quem é Roberto Freitas? Quem não ouviu falar ainda dos Ronda da Madrugada? Ele é natural da Ilha de Santa Maria e participa neste grupo. Nós vamos conhecer um pouco mais do seu percurso no mundo da música, no seu percurso nos Rondas da Madrugada. O meu gosto pela música surgiu, eu diria que um pouco tarde. Eu já tinha para aí uns 13 ou 14 anos quando dei-me o clique para a música. Quando eu comecei a frequentar uns ensaios de um grupo folclórico lá da minha freguesia, e depois surgiu também um grupo de cantares que também vinha desse grupo folclórico, com os elementos desse grupo folclórico, e aí realmente é que me deu aquele impulso mais forte para começar a música. Eu participei em vários projetos desde que comecei a minha atividade musical. Participei em muitos projetos. Depois houve uma fase em que esses projetos ficaram um bocadinho águas de bacalhau e eu comecei-me a encontrar musicalmente. E então foi aí que eu comecei a compor as minhas próprias coisas, e depois surgiu a oportunidade de trabalhar com o Ernesto Pica, que ele regressou do Canadá após alguns anos lá, e começámos a juntar as nossas coisas que a gente tinha andado a fazer, e basicamente foi assim que começou a Ronda da Madrugada. Só quando eu estou a compor e a arranjar uma música, estou a pôr nessa música, a apanhar bocadinhos daqui e dali, estilos musicais diferentes, que eu acho que me identifico e que gosto de ouvir nessa música. Felizmente tenho grandes músicos a trabalhar comigo. E quando componho uma música, eu tenho uma ideia e tento limá-la o mais que eu posso. Um compositor ouve uma música cá dentro e depois quer transformá-la em uma coisa mais física. Imaginamos aquilo que queremos, e é muito raro pôr cá para fora fisicamente aquilo que nós ouvimos cá dentro. Por vezes o processo acaba por ser finalizado com o resto do grupo, não é? Porque apesar de ter a facilidade de gravar quase tudo em casa e para poder ouvir antes de mandar para o resto da banda, acaba sempre por haver arranjos e inputs do resto dos elementos.
uma ideia favorável e vamos sempre arranjando o tema. E para quem não sabe, os Rondões da Madrugada são uma banda oriunda da ilha de Santa Maria. De que forma as vossas raízes marienses estão explícitas nas vossas músicas? Acredita que tem influência sobre o que criam? Sempre. Não só a ilha de Santa Maria, mas eu acho que Açores e depois Portugal continental. Tudo faz influência em tudo aquilo que nós ouvimos. A nossa educação musical vai sempre fazer diferença na forma como compomos. Desde música até a poesia. Nós gostamos muito de utilizar poemas de poetas locais, açorianos, e mesmo portugueses, mas com contexto e com discurso mais popular. Eu pessoalmente gosto muito de fazer isso. Raramente escrevo. E quando escrevo só digo asneiras. Na sua opinião, e tendo em conta que já está no ramo da música, pelo menos aqui em âmbito regional há tantos anos, acha que a percepção do público tem mudado em relação à música que é feita nas ilhas? Sem dúvida. Eu acho que a dinâmica da música que é feita nas ilhas também tem mudado ao longo dos anos. Cada ilha tinha o seu estilo. Estilos, desculpa. Por exemplo, São Miguel tem vindo a ser mais abrangente a nível de estilos musicais. Tem sido mais multicultural nos últimos anos. Isto dá muito gosto de ver. Porque antes, nos anos 90, no início dos anos 90, havia muito culto só do metal. Agora já parece-me coisas com cariz mais tradicional, com cariz mais blues. Já está muito mais multicultural. E então eu acho que as ilhas têm ficado com as orelhas mais abertas à realidade musical e ao mundo musical, àquilo que se pode fazer, em vez de serem os outros. E vamos agora até uma pequena entrevista com Patrícia Ferreira. Ela que também participou no The Voice Portugal, que também encantou os portugueses com a sua voz, uma voz açoriana, uma voz que deslumbrou. Nós vamos conhecer um bocadinho do seu percurso e da sua paixão pela música. A música sempre me acompanhou desde pequena. Claro que quando ingressamos na escola, tudo isso se desenvolve com mais facilidade junto dos nossos colegas, dos nossos professores, nas atividades escolares e mesmo nos hobbies que vêm complementar a escola no fim das aulas. E foi aí, desde os grupos escolares às catequeses, aos grupos na freguesia, foi através desses grupos que cresceu esse gosto que sempre tive, porque na minha casa sempre foi uma casa com música, uma casa que sempre apreciou esse tipo de arte, mas claro que por muito que as pessoas à nossa volta apreciem essa arte, se não for uma coisa que nós ambicionamos, uma coisa que nós gostamos, uma coisa nossa, ela não se desenvolve. E foi aí que esses grupos ajudaram-me a desenvolver esse gosto que vem até hoje. Ok, ótimo. E quem é que dirias que são principalmente os teus artistas que te influenciam mais? Eu gosto muito da Jessie J, pelas suas letras que refletem muito a vida. Depois também gosto muito da Beyoncé, aquela diva, aquela mulher feminista que nos defende. Depois também adoro a Amy Winehouse, que deixa trabalhos fantásticos entre nós com o seu jazz fantástica. E depois há sempre aquelas bandas que nos vão influenciando porque são uma tendência, mesmo aqueles que são os ícones, como os Beatles, como The Doors, como Queen.
Portanto, não existe a influência, existem as influências. Nós estamos sempre a mudar os nossos gostos musicais, claro que há coisas que permanecem sempre. Mas vamos buscar uma coisa aqui, uma coisa ali. Num nós vemos a postura corporal, no outro nós vemos a voz, no outro a forma como se veste, e nós acabamos por encarnar uma personagem que é uma junção disso tudo. Acabamos também por, não é só encarar uma personagem, nós criamos a nossa personagem com base em todas esses artistas que nós gostamos. E se tu pudesses te colocar num género musical, qual é que tu colocarias? Eu gosto muito do funk, do jazz e do R&B. São assim apesar de não ser muito trending, né? Agora já é mais, mas apesar de não ser tanto aquela música comercial, aquela música que passa na rádio, sem dúvida os géneros musicais que eu mais gosto. E fala-me agora um pouco sobre a tua banda, os Prisma, e fala-me um pouco de como é que esse projeto nasceu. Portanto, esse projeto nasceu em 2017. Eu e o Rui Ivo, que é o teclas da nossa banda, decidimos, gostávamos muito de criar um projeto em comum. Nós não tínhamos até então um projeto em comum, e começámos a avaliar o que é que existia em Ponta Delgada e o que é que nós poderíamos fazer de diferente. Então convidamos amigos, pessoas com quem já tínhamos trabalhado. Nesse caso, o nosso baixista, o Rodrigo, já tinha trabalhado com o Rui, o Hugo Ben David já tinha trabalhado comigo, o Vasco Cabral era conhecido também do Hugo Ben David de outro projeto, e assim juntámos-nos todos através daí. Isto foi em 2017, nós juntámos, falámos um pouco sobre o projeto, aquilo que nós tínhamos ideia em fazer, todos concordamos, e desde então foi até hoje. E diz-me, Patrícia, existem músicas que são compostas por ti? Existem, sim. Todas as músicas que nós temos de momento, nós já lançamos uma, que foi o nosso primeiro single lançado em 2019. Este single foi composição a nível de letra, é da minha autoria e do Rui Ivo, bem como a parte musical, instrumental, é de composição do Rui Ivo. Claro que uma coisa complementa a outra, a letra complementa a composição a nível de instrumental, assim como o instrumental complementa a letra. Está tudo ligado, está tudo harmoniosamente ligado, e é assim que deve ser. Todas as outras músicas que nós temos e que nós vamos lançar também foram de composição minha e dos meus colegas. Todos nós participamos ativamente na composição, e por isso é que sentimos tão nosso, porque realmente é mesmo nosso, é mesmo criado por nós. Existem outros artistas que interpretam as composições dos outros, existem pessoas que trabalham só para estes artistas com esse intuito. Nós estamos a fazer tudo de raiz, tudo por nós, e tem corrido muito bem, mas é muito difícil. E agora, relativamente às redes sociais, algo bom de facto veio daí. Os artistas andam a usar o Instagram, o Facebook para darem concertos ao vivo e em direto. O que tu achas dessa iniciativa? É algo que tu fazes? De momento ainda não fiz, porque eu e os meus músicos, nós não moramos na mesma casa, naturalmente, e estamos mesmo a respeitar essa questão da quarentena, na medida em que todos nós temos pessoas nas nossas casas mais frágeis, e decidimos não nos juntar, e que seria mais importante nós mantermos essas pessoas, a segurança dessas pessoas e a nossa própria segurança, do que nos juntarmos para termos uma hora de mediatismo. Chegamos assim ao final do nosso programa. Um programa mais reduzido, como lhe disse no início, um programa que é típico daquilo que nós estamos a passar na nossa região autónoma dos Açores e um pouco por todo o mundo, infelizmente. Mas nós sabemos o que fazer. Ficar em casa, ficarmos em isolamento, sabermos como lidar com este vírus que nos assola, lavar muitas vezes as mãos, sermos prudentes nos nossos contactos. Nós estamos aqui e enviamos-lhe um abraço solidário, um abraço virtual para si que está desse lado e que nos acompanha. Pode sempre entrar em contacto connosco através do azoresemdestaque@gmail.com. Quanto a nós, então, é tudo. Até para a semana.